Bom, pessoal, vamos começar. Qual que é o objetivo aqui da nossa live de hoje, tá? É legal a gente traçar aqui um objetivo. O objetivo é informar vocês, né? Passar informação e conhecimento, que são duas coisas completamente diferentes, sobre a possibilidade de você comprar o seu imóvel em Portugal financiado com os bancos portugueses. Lembrando que o Rafael, daqui a pouquinho, vai se apresentar novamente. O Rafael, aqui de casa, já fez várias lives aqui com a gente, mas tem gente nova no canal. Legal ele explicar também o que ele é, o que ele faz. Mas o objetivo, então, é você entender que é possível fazer isso, quais são os documentos, ele vai falar um pouquinho também como é que é isso, e daqui a pouquinho ele vai fazer também simulações ao vivo. Rafael, antes de você se apresentar, vamos só dizer para as pessoas o que elas vão precisar de depois escrever de informação para elas se prepararem. A gente faz um apanhado do assunto e já abre para simulação e o pessoal já sabe o que tem que mandar escrever aqui. Vamos lá. O que seria? Vamos lá. Ok. Eu acho que tem que dizer qual é o passaporte, tá? Se for Certo? sozinho ou do casal, o valor do imóvel aproximado que deseja, tá? Valor, A idade, se for o casal, tem que ser o mais velho do casal, idade tá mais bom? velho, tá? Se tem contrato no Brasil CLT ou efetivo aqui em Portugal, isso também é importante saber aonde mora, porque no Brasil vai comprar como secundária e aqui pode enquadrar como primária, né? Então, Uhum. saber se já mora em Portugal e recebe salário em Portugal. E quanto tem de entrada, tá? A entrada continua aí 30%. Claro que se tiver o passaporte europeu, a gente pode tentar uma entrada de 20%, tá? Uhum. Ok? Ok, boa, Então, o boa. passaporte é importante por isso também. Tá bom. Então já sabe, pessoal, vou repetir. Passaporte, né? Que passaporte você tem? Se é brasileiro, se é americano, se é italiano, se é português. O valor do imóvel que você quer comprar, a idade e, se for casal, o mais velho, e que tipo de contrato você tem aonde você vive, pode ser Estados Unidos, pode ser. Nós já vendemos para o pessoal de Israel, já vendemos. Da onde mais, cara? Foi Israel, Rússia, já Nossa, vendemos Rússia, antes dessa confusão toda, isso foi em 2019. Vendemos Itália, Espanha, Estados Unidos, Estados Canadá, né? Unidos, com Então, quer dizer, certeza. o que importa aqui é você dizer da onde vem o seu rendimento, né? E depois, lembrando que se for fora de Portugal, 30%. Se for passaporte, se você vive em Portugal e com passaporte também em português, pode chegar a 20%, tá bom? Rafael, conta para nós um pouquinho do seu background, o que é que você faz aqui no canal. Maravilha, André. Bom, eu sou basicamente da área financeira, eu já estou há 30 anos nessa área, eu vou fazer 50 anos esse ano, em Legal. setembro, André. E já são 30 anos nessa área, né? Trabalhei no Brasil, comecei em São Paulo a minha carreira. Comecei no Rio, trabalhei no Rio também, mas mais firme assim em São Paulo, no Grupo Votorantim na época. Uhum. Trabalhei 12 anos lá e cheguei a gerente de tesouraria internacional, tesoureiro internacional. E por conta disso eu fui transferido e trabalhei em vários países também, Argentina, Colômbia, Equador, nos Estados Unidos, na Bélgica. E agora eu estou em Portugal no meu 6º ano, né? Eu não trabalho mais para multinacionais. Aqui eu tenho essa licença para ser um mortgage broker, que é um gestor de crédito que trabalha com todos os bancos. Eu tenho a licença e a certificação para fazer isso. E como é que funciona? Nós trabalhamos com basicamente todos os bancos em Portugal, a maioria. Eu dou as melhores propostas desses bancos ao cliente, o cliente escolhe qual é a melhor para ele, porque uma pode ter uma taxa melhor, mas precisa de seguro de vida, a outra tem a taxa diferente, mas ele prefere não fazer o seguro de vida, ou tem um prazo maior ou menor, tá? Então ele escolhe, a gente dá as melhores opções, ele escolhe, a gente avança, eu e minha equipe damos todo o suporte nesse processo, e após a escritura, esse banco vencedor, né, escolhido pelo cliente, nos paga uma comissão. Então não tem nenhuma troca de dinheiro dos clientes comigo, tá? Tudo suportado por esses bancos, ok? Os bancos portugueses, tá? Uhum. Então, o que é importante aqui frisar? Primeiro, veja só, em vez de você chegar aqui em Portugal, né, que já vai ser difícil, você está no Brasil, mas vamos supor que você vem aqui para fazer isso. Você vai ter que entrar em banco por banco, né? Na Caixa, no BPI, no Novo Banco, entrar um por um, falar com o gerente lá, entregar o documento para todos esses bancos e aguardar uma resposta. O que o Rafael faz? Ele corta esse caminho todo, ele faz esse trabalho e você entrega para o Rafael uma vez só os documentos e ele que faz nessa partilha com os bancos. Isso é um ponto importante que vai poupar o seu tempo.
e também o que ele está dizendo é que não há nenhum valor que você tem que pagar por esse serviço, porque ele vai ser remunerado pelos bancos se você fizer o empréstimo bancário, né? Então, porque é comum quando as pessoas entram com a gente em contato, mas quanto é que eu pago para falar com o Rafael? O que é importante é, obviamente, a gente não pode utilizar o tempo do Rafael se não for realmente uma vontade de você fazer esse financiamento, e também, como já expliquei, se você fica fazendo simulações em banco e você não fecha nada num período de tempo, várias vezes, você entra ali nos bancos numa listinha, não digo de negra, né, mas fica ali marcadinho. Então, tem cuidado, faça assim, utilize o serviço do Rafael, que é importante, se você realmente tem interesse e intenção de financiar aqui o seu imóvel em Portugal, né? Beleza. Perfeito, André. Falar até mais um ponto aqui, André, importante. Claro. Importante, né, que vocês façam essa consulta com o André, comigo, porque assim, é muito importante você saber todos os detalhes antes de tomar uma decisão. Deixa eu dar um exemplo, André. Por exemplo, tem gente que, às vezes, né, você já falou isso no canal e várias vezes, às vezes é mais fácil você comprar estando no Brasil do que quando vem para cá. Porque quando você vem para cá e você rompe o vínculo com o Brasil, com outro país onde você trabalha, você começa uma nova vida. Então, o banco vai querer, você vai precisar criar um novo histórico de crédito. Tá? Então, às vezes, o pessoal chega, não, vou chegar em Portugal, vou arrumar um bom emprego e já pega um financiamento. Não é bem assim. Pode conseguir, mas assim, não é garantido. Tá? Você precisa fazer um primeiro IRS robusto, que é o imposto de renda aqui em Portugal, mostrar contra-cheques ou olerites né, robustos. Então, assim, isso às vezes pode levar um tempo. Porque, o que eu quero dizer, às vezes, quando você faz do Brasil ou de outro país, se o banco te pedir, olha, eu quero um imposto de renda de 2020, você vai e mostra. Então, você mostra uma consistência no Brasil. Quando você está aqui e começa novamente, é um novo processo. Tá? A não ser que você venha morar para cá e continue trabalhando no país de origem, no Brasil, nos Estados Unidos, onde for. Né? Aí não há um rompimento. Você só trocou de local. Né? O que muita gente tem feito. Né? Seria uma espécie de um nômade digital, não necessariamente, apenas trabalhando remoto, né? Gente da França, por exemplo, que trabalha. Teve um caso aqui de um casal que trabalhava para uma empresa de energias renováveis, trabalhava em Paris, pagava muito caro lá, né, para morar, obviamente. Veio para cá, mora em Portugal e trabalha para a França. Eventualmente, ele vai lá fazer reuniões e tal, e é pertinho, né? Mas, em geral, faz tudo remoto. Então, é isso é importante ter em mente. Não, tá? É importante você conversar antes. Claro. Porque as pessoas, e a gente sente isso aqui no nosso atendimento, que as pessoas pensam que... Aliás, há dois mitos aqui. Um é esse que você falou, que eu vou cortar meu laço aqui, vou chegar em Portugal e vai ser mais fácil. Não é. É bom você usar todo o seu background do Brasil, e enquanto você está empregado, enquanto você tem rendimento, não é? E o outro que as pessoas pensam que primeiro eu tenho que encontrar o imóvel para depois fazer a simulação de financiamento. É justamente o contrário, porque é importante, no meu caso, como sou eu que faço a parte comercial, eu vou te ajudar a encontrar um imóvel. Se não for da minha carteira, eu vou ajudar você a encontrar o imóvel que você quer. Nós temos que saber exatamente quanto é que você tem disponível nos bancos portugueses, depois nós compramos o imóvel de acordo com o valor que você tem disponível. Já aconteceram surpresas boas, né, Rafael? A pessoa achar que tem disponível 300 mil e o banco fala, não, eu te dou 350, mais, né? Ou mais até, já aconteceu algumas vezes. E já aconteceu também algumas situações que a pessoa achava que era 200 ou 250 e no fim é 180, né? Acho que a gente nunca teve assim, uma situação, cara, muito radical, assim, não lembro de ter uma situação que a pessoa achou que ia ter 300 e ficou com 120, nunca. Não. São pequenos acertos, né? Perfeito, André. Porque, em geral, assim, se você tem entrada de 30%, mais né, os custos, impostos que você vai ter que pagar no imóvel, e você faz aquela continha endividamento sobre salário líquido, né, 50%, ou seja, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que no Brasil eu tenho um financiamento imobiliário onde eu pago o equivalente, em reais, a 1.000 euros. E o meu novo empréstimo aqui vai ser mais 1.000 euros. Então, eu vou ter 2.000 euros por mês de pagamentos mensais de financiamento. Para conseguir aprovar esse segundo empréstimo, eu tenho que ganhar 4.000 líquido, tá? Se eu tenho só 1.000, eu só preciso de 2.000 líquido, tá? Então é sempre essa relação de 50%. Então não é difícil errar. É só você somar quanto você ganha, quanto você tem de endividamento no Brasil. Se não tiver nada, ótimo, é só mais um novo endividamento aqui. E essa relação, né? Essa fração endividamento sobre salário líquido
tem que ser no máximo 50%. Claro que se for 40% é muito mais fácil de aprovar, se for 35% é mais fácil. Mas é no máximo 50%, tá? Claro. Vamos tentar começar pelo começo, porque tem aqui bastante seguidores que já nos acompanham, estão aqui todos os domingos, obrigado pelo carinho, mas eu sei que vão chegando pessoas novas e depois as pessoas vão ver esse vídeo depois. Vamos tentar começar pelo começo. Quais são os documentos que uma pessoa precisa, que você vai pedir, né? Atenção que o Rafael vai fazer com você uma videochamada, uma chamada, e vai te explicar aqui como é que é o financiamento, vai fazer umas simulações, né? E depois vai te pedir aqui uns documentos. Mas só para a gente clarear aqui o básico, o que é que seria? Perfeito. Em geral, André, são 6 documentos, tá? 6. Os passaportes, o imposto de renda, se for empresa, são os 3 últimos, se for um funcionário, CLT ou contrato efetivo, só o último. Os 3 ou 6 últimos olerites, contra-cheques ou recibos de vencimento, como chama aqui em Portugal. Os 3 ou 6 últimos meses de extratos bancários. O Credit Report, que é o Bacen no Brasil, o registrato do Bacen, para ver as dívidas que você tem no Brasil. E, por último, uma carta da empresa dizendo: a quem interessar possa, essa pessoa trabalha na empresa como CLT, ou de uma forma com um contrato sem fim, sem termo, né, como a gente diz aqui, assinado pelo gerente ou pelo RH e pronto. Tá? São esses 6 documentos. Claro que eu vou mandar um e-mail explicando tudo isso direitinho, Claro, mas basicamente são os 6 documentos, esses 6 documentos, tá? Claro, boa. Então basta isso. Tá, basta isso, já dá para fazer esse financiamento. Com certeza. Primeiro a gente faz, né, André? Importante que eles venham, fazemos a pré-aprovação, que não é uma aprovação final, é importante, é apenas um cheque, um cálculo do endividamento, verificação de estabilidade de emprego, de imposto de renda, ok? E o banco diz: olha, conseguimos emprestar tanto. Aí você vai, passa para o André vai procurar o imóvel. Quando vocês encontrarem o imóvel, você pode passar 1 mês, 2 meses, vocês voltam para mim, a gente vai fazer a aprovação no banco da escolha de vocês, vocês vão falar para mim: olha, achamos o imóvel, o valor final foi esse, eu quero que você aprove, Rafael, no banco B, que foi o banco que me deu a melhor oferta, eu quero a taxa fixa ou variável, aqui estão os documentos do imóvel. Aí a gente faz uma aprovação final e uma avaliação do imóvel. O banco vai fazer uma avaliação para checar se está tudo certo, para checar o valor do imóvel, e depois são os aspectos burocráticos até a escritura, tá? Esse processo leva uns 45 a 60 dias, tá? Dependendo de vários fatores, né? Claro. Tá? O pessoal está fazendo aqui pergunta, eu peço só que aguarde um pouquinho, nós vamos já responder as perguntas. Vamos primeiro aqui explicar algumas coisas, depois a gente abre para perguntas, tá? Legal. Aí, então, lembrando a sequência, você vai fazer uma conversa com o Rafael, vai explicar tudo como é que funciona, vai fazer simulação, vai pedir os documentos, e aí você vai ter uma pré-aprovação. Explica um pouquinho sobre isso, Rafael, o que é a pré-aprovação e depois qual é o próximo passo em relação ao financiamento bancário. Sim, a pré-aprovação é uma conferência dos gerentes de crédito. O gerente de crédito de cada banco vai analisar o seu processo e vai dizer: olha, ok, consigo aprovar para você, consigo faz uma simulação, consigo aprovar o valor de tanto, ok? Com base nesses documentos. Depois, quando você encontrar o imóvel, você vai ter que fazer uma aprovação final. Isso vai para um comitê de crédito mais alto, tipo Sim. a diretoria, para fazer a aprovação final, tá? Aí você precisa já dos documentos do imóvel, porque a aprovação final só acontece com o imóvel escolhido, tá? Primeiro você faz uma pré-aprovação, que é para não incorrer no erro de entrar, fazer CPCV, pagar 10%, chegar no banco e não conseguir. Ou conseguir muito menos do que você imaginou, tá? Então, primeiro checa com o banco, faz essa pré-aprovação, encontra o imóvel com o André, volta, faz a aprovação final, avalia o imóvel e aí corre o processo, junta documentos, procurações, até o dia da escritura, tá? Lembrando que esse processo, né, André, é feito muitas vezes, talvez na maioria das vezes, remotamente, tá? Com o uso do advogado, Dr. Luiz, por procuração, etc. Tá? Exatamente. É muito possível de fazer isso. Muito possível e muito seguro, tá? Fizemos já tantos. Nossa! O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte: eu sou da parte comercial, o Rafael é da parte do financiamento. Depois, você, não estando em Portugal para fazer todo esse processo, porque você vai ter que assinar a carta de crédito, vai ter que assinar o CPCV, que é o contrato de promessa, compra e venda, depois a escritura. Se você não quiser estar aqui, por algum motivo, trabalho, etc., nós temos o nosso advogado, o Dr. Luiz, que vai te representar, né, com procurações e vai estar presente nessas todas essas assinaturas, né?
Agora, o que pode acontecer? Já tem acontecido. Imagina, como o processo demora em média 45 a 50 dias, mais ou menos, né? Eu sei que ficar 50 dias em Portugal não é para todo mundo, né? Porque a pessoa tem que trabalhar às vezes, ou tem família, etc. Então, o que você pode fazer? Você pode participar de uma parte do processo. O que a gente está recomendando eu acho que é bacana você assinar a escritura, né? Que é a fase final, é legal. Então, o que você pode fazer? É representado, o Rafael faz todo o processo de financiamento, tá? Eu encontro o imóvel, Dr. Luiz assina a carta de crédito, assina o CPCB para você, e você vem aqui, né? Desce aqui no aeroporto, assina a sua escritura, conhece o teu apartamento, né? Se quiser fazer alguma coisa, já ligar a luz, água, etc. De repente fazer umas comprinhas, né? Colocar lá uns móveis, depois volta para o Brasil. Então, André, não dá, como aconteceu com tantos nossos clientes, né, cara? Eu quero fazer todo o processo com o Dr. Luiz. Então, a gente faz todo o processo e entrega a chave quando você vier aqui, tá bom? Então, é um processo que corre super bem, porque temos uma equipe coesa e esse processo vai acontecendo, né? E é legal, cara, porque quando a gente começou, tudo isso é aprendizagem, né? Quando a gente começou há 3, 4 anos atrás, eu lembro que comecei a identificar que se a gente não explicar para as pessoas, como no Brasil é um processo às vezes diferente, alguns clientes vão ficando ansiosos, né? Porque é normal, gente. O Rafael pede um documento, depois vem um documento. Ah, olha que eu preciso que você me mande o outro. Depois eu vou visitar o imóvel, há uma situação que um documento de imóvel não está invalidado, tem que fazer um novo documento. Então, tudo isso são pequenos atrasos que vão acontecendo, mas que no final bate certo os 45 dias. Mas como os clientes não estão acostumados, vão ficando ansiosos, né? Então eu já aviso os Exatamente. clientes, ó, atenção que esse processo demora entre 45 e 60 dias. E não fique preocupado se houver aqui situações como essa, que vão acontecendo naturalmente, né? Porque é uma negociação, né? Sabe uma coisa que Exato, acontece muito, né, Rafael? Que é na hora exato. do CPCV, gente. O CPCV é um contrato de promessa e compra e venda. É o momento em que o vendedor vai se comprometer a te vender o imóvel e você a comprar. Então, esse momento, eu acredito que seja o momento mais crítico de toda a negociação, né? Isso Porque, nem sempre é feito em um dia, né, André? Às vezes é, são 1, 2 semanas, porque há uma discussão ali, né? O exatamente. vendedor quer A colocar cláusula cláusulas que... 5. É uma discussão, uma negociação entre duas partes, né? Exatamente. Às vezes Não é o nada. CPCV, você fica ali uma semana, porque a cláusula 5 eu não concordo. Aí o advogado do vendedor vai lá e tira uma vírgula e põe um outro número. Ok, a cláusula 7. Então, gente, é normal. É uma negociação. Ninguém quer Muito perder normal. nesse meio, né? É completamente normal. Então, nós temos que entender as duas partes. Quem está vendendo quer se garantir e quer ter tudo certinho. Quem está comprando também. E a nossa parte aqui também é fazer isso, é representar o cliente e passar a maior confiança possível, tá? Então, esse processo, como o Rafael falou, vai de 45, acho que até hoje não teve nenhum processo que a gente demorou mais que 2 meses, cara, né? Acho que foi nenhum. Então, é mais ou menos esse prazo, tá? Legal. Rafael, agora, imagina só, nós quando começamos esse trabalho, as taxas de juros estavam bem baixas, né? E agora tivemos essa alteração com a inflação e etc., a guerra e tudo isso aí. Como é que estão agora as taxas de juros nesse momento? Explica um pouquinho para nós. Perfeito, André. As taxas de juros subiram, né? Não foi só aqui, foi no mundo todo, né? Mas se você fizer uma comparação rápida assim com os nossos principais países, a Europa está muito bem, Portugal especificamente está muito bem, né? Os spreads têm baixado. Se você for ver no Brasil, a taxa base é 13,75%. A taxa nos Estados Unidos está 4,5%, mais uma mortgage lá você pega por 6,5%, talvez 7%. Aqui você pega por 4,5% na taxa fixa por 30 anos. Então aqui tá na faixa dos 4%, tá? Na Tá, variável 4%, na fixa 4,5%. Há algumas promoções de banco que fazem por 2 meses uma fixa de 3 pontos alguma coisa, é possível fazer, mas você tem que ser um empréstimo acima de 100 mil, com seguro de vida dentro do banco, alguns detalhes. Então, mas vamos trabalhar com uma taxa de 4,5, que é uma uma coisa, média. uma média interessante. 4,5 é a taxa aqui em Portugal, tá? O que é mais legal é o seguinte, André, essa taxa, depois de 2 anos, você pode renegociar, tá? Você pode tentar renegociar internamente com o banco, ou você pode até migrar de banco. Os portugueses fazem muito isso. A cada 2 anos, eles vão ao mercado, dá uma olhada, vê se tem uma condição melhor, e se o banco dele não cobrir a oferta do outro, ele
passa Troca, para outro banco. mole. Ele não tem o menor pudor de trocar de banco. E Não está só empréstimo, certíssimo, como seguro de carro, por exemplo. que é ótimo para o consumidor, né? Então você pode Exatamente. trocar de banco. Há alguns custos para isso, tem que fazer uma nova escritura, tem que pagar aquela penalidade de 0,5% ou 2% se tiver na taxa fixa ou variável. Mas se você pôr no papel, em 6 meses aquilo é pago, então vale a pena. E alguns bancos até te reembolsam de uma parte disso, ou até de tudo, só para ganhar o cliente, tá? Então, Claro. assim, é muito interessante. Então você não vai ficar preso a 4,5 para sempre. Se daqui a 2 anos essa taxa tiver 3, você pode buscar alterá-la, tá bom? Tá. Olha, aqui dessa live, quem é economista é o Rafael, não sou eu, mas a gente até conversa muito sobre isso e eu leio bastante. A minha perspectiva, cara, é que esse ano e o ano que vem as taxas vão continuar assim um pouquinho mais altas, né? Nenhum país aguenta com essa taxa de juros para sempre. E é natural que agora as taxas, a partir de 2025, talvez, final de 2024, elas comecem a cair, é o que os especialistas vêm falando. E aí vai demorar uns 2, 3 anos para chegar, talvez, a 2,5, 2,2. O que é que você acha? Mais ou menos isso? Acho que. Eu acho assim, olhando para trás, nos últimos 30 anos, o máximo que a Euribor tocou é 5,5%, né? Sim, Então, assim, nós já estamos muito próximo do máximo, no né? máximo. E a gente vendo, né, o que já está acontecendo com o Credit Suisse, Silicon Valley Bank e outros bancos menores nos Estados Unidos, acredito que foi a última subida. Claro que a gente não tem a bola de cristal para saber, mas se não foi a última subida de juros, a gente está muito próximo desse teto. Então, mesmo uma variável, André, não acho que é uma má ideia hoje, tá? Para quem mora em Portugal, por exemplo. É que o meu medo de indicar variável é o seguinte: quando você investe em Portugal, você tem dois riscos. O risco do câmbio, que é o Uhum. nosso velho conhecido, que hoje está 5,5, mas amanhã pode estar 7, também pode estar 4, né? A gente nunca sabe. E a taxa de juros. Então, se você ficar solto nas duas pontas, imagina uma taxa de juros subindo e um câmbio subindo. Isso em reais fica explosivo. Então, eu Claro, nunca recomendo a taxa variável para o cliente. É melhor você travar aqui e você ficar só com o problema do câmbio, que você resolve como? Alugando o imóvel, talvez, para alguém que ganhe euros, aí você está redeado nas duas pontas, tá? claro, claro, Então, acho que pelo menos a taxa fixa você deve fixar, e você só fica com o problema do câmbio, tá? Que claro. também está bem elevado hoje. Não acredito também que suba muito. O máximo que ele chegou foi R$ 7, em 9 de março de 2021, eu acho. Não vai passar disso. Então você já sabe mais ou menos o teto, também já sabe mais ou menos a taxa de juros. Os dois estão bem altos no momento, então assim, não devem explodir. Sim, Mas sim. eu também acho que o cliente não deve correr esse risco. Ainda mais que você pode renegociar a taxa fixa daqui a 2 anos. Vai de fixa e dorme tranquilo, entendeu?